Olá, hoje eu vou falar sobre a difração de raio-x para o estudo da estrutura cristalina dos sólidos. É através da difração de raio-x que nós determinamos o tipo de célula unitária de um sólido. No caso, nós somos capazes de determinar a geometria dessa célula, as dimensões, bem como a disposição dos átomos nessa célula. Mas para isso, primeiro nós devemos recordar que o fenômeno da difração ocorre quando um feixe de ondas em fase incide num conjunto de obstáculos espaçados regularmente, tal que o espaçamento entre esses obstáculos seja da mesma ordem de grandeza do comprimento de onda. Se a diferença de percurso entre as ondas no feixe difratado for um número inteiro de comprimentos de onda, haverá uma interferência construtiva e nós teremos um aumento da intensidade, nós teremos um máximo de intensidade. Repare, quando eu digo diferença de percurso entre as ondas, eu quero dizer o quanto uma onda percorre a mais do que a outra. No entanto, se a diferença de percurso entre as ondas for um número inteiro de meio comprimento de onda, nós teremos as ondas fora de fase no feixe difratado e ocorrerá interferência destrutiva e ocorrerão os mínimos. Mas como é que nós usamos a difração de raio-x no estudo, então, dos sólidos? Vamos ver. Seja essa a nossa amostra, nós temos aqui um plano atômico, plano 1, e aqui embaixo um segundo plano atômico, plano 2. Seja D a distância interplanar, que está relacionada aos índices de Miller, né? Por exemplo, no caso de um material cuja célula unitária seja cúbica, essa distância é dada pelo comprimento da aresta da célula dividido pela norma do vetor HKL, né? Raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado mais L quadrado. E nós temos aqui a nossa fonte de raio-x que emite um feixe coerente, né? Ou seja, um feixe em que as ondas estão em fase, os comprimentos de onda estão alinhados. Se nós tomamos esta onda verde, ela vai incidir no plano 1 com um ângulo θ e vai difratar também sob o ângulo θ. Note que na difração, o ângulo θ é medido em relação à superfície, em relação ao plano, e não em relação à normal, como se faz na reflexão. Se nós tomarmos a onda desenhada em roxo, ela vai incidir também com o ângulo θ sobre o plano 2 e vai difratar sobre o mesmo ângulo. No caso, nós estamos interessados nos feixes difratados onde ocorram os máximos de intensidade. Para isso, as ondas nesse feixe difratado também deverão estar em fase, né? Os comprimentos de onda também deverão estar alinhados para que as amplitudes se somem e assim tenhamos um máximo de intensidade. Bem, como já dissemos, para que isso ocorra, para que esse máximo ocorra, a diferença de percurso entre a onda em roxo e a onda em verde deve ser um número inteiro de comprimentos de onda. Quando eu digo diferença de percurso, eu estou querendo dizer a distância que a onda em roxo percorre a mais do que a onda em verde. Como nós determinamos essa diferença de percurso em relação ao ângulo θ e em relação à distância interplanar? Muito bem, se nós traçarmos aqui a distância d e traçarmos a frente de onda no feixe incidente e no feixe difratado, a diferença de percurso será essa distância x mais essa distância y, que deverá então ser x mais y igual a n vezes lambda. Mas quanto vale a distância x? Quanto vale a distância y? Se nós tomarmos mais um triângulo junto ao raio roxo, triângulo retângulo, este ângulo aqui de cima será o terno interno
com este ângulo aqui de baixo. Assim, nós observamos que este triângulo possui um ângulo de 90 e o ângulo marcado com duas riscas. E os dois ângulos correspondentes aqui do triângulo de cima também são 90 graus e o ângulo, duas riscas. Assim, se os dois ângulos correspondentes dos dois triângulos são iguais, esses triângulos são semelhantes, e o terceiro ângulo obrigatoriamente será igual. Então, o ângulo θ aparece aqui em cima. Analisando este triângulo, que eu vou reforçar em preto, a distância x é o cateto oposto ao ângulo θ e a distância d corresponde à hipotenusa desse triângulo. Assim, seno de θ é igual a cateto oposto x dividido pela hipotenusa d. Então, x é igual a d vezes seno de θ. Mas e a distância y? Bem, analisando mais uma vez a geometria do problema, nós percebemos que estes dois triângulos eles são idênticos. No caso, o ângulo θ ele aparece aqui em cima. Se são idênticos, x é igual a y. E assim, a diferença de percurso entre os raios, x mais y, será 2 vezes d vezes seno de θ igual a n vezes lambda. Essa equação que relaciona aí o comprimento de onda, a distância interplanar e o ângulo para o qual ocorre o máximo de intensidade no feixe difratado é conhecida como lei de Bragg. Mas como a coisa se dá na prática? Bem, no aparato experimental, no difratômetro, nós teremos a nossa amostra, a fonte de raio-x, que emite o feixe sob um ângulo θ em relação ao plano da amostra, e esse feixe também será difratado sob o mesmo ângulo θ, como já dito. O ângulo entre o feixe incidente e o feixe difratado será 2θ, e esse feixe difratado será detectado pelo coletor, que no aparato está acoplado ao plano da amostra, de forma que quando se rotaciona a amostra de um ângulo θ, o coletor rotaciona junto, sendo possível fazer uma varredura dos ângulos nos quais ocorrem os máximos de intensidade. Então, o que se faz é construir um gráfico da intensidade desses feixes difratados em relação a 2θ. E assim nós teremos ângulos onde nenhuma intensidade será detectada, mas nós teremos ângulos para os quais ocorrem os picos, né? Tendo uma noção do material da amostra, do tipo de material da amostra, nós consultamos os trabalhos catalogados que existem e nós veremos que esses picos de intensidade nas respectivas posições estão relacionados aos índices de Miller, e assim nós determinamos as direções, os planos cristalográficos do material analisado. Através dessas informações, nós conseguimos determinar a geometria da célula unitária, se ela vai ser cúbica, hexagonal ou de outro tipo. Nós conseguimos determinar as dimensões da célula unitária, as disposições dos átomos na célula. Bem, se no experimento ocorrer uma ausência total de picos, nós teremos caracterizado um material amorfo. Por fim, é importante destacar que a lei de Bragg relaciona os ângulos para os máximos de intensidade no feixe difratado num sólido que possua célula unitária com átomos em seus vértices. Se houver átomo no interior da célula ou nas faces da célula, estes átomos funcionarão como centros de difração fora de fase. Assim, picos previstos pela lei de Bragg não estarão presentes no resultado do experimento. Portanto, a lei de Bragg é uma condição necessária, mas não suficiente para a difração de raio-x em cristais reais.
Então é isso. Obrigado.